Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos conhecer histórias emocionantes sobre a criação do mundo, Adão e Eva, Noé e a Arca, Abraão, Isaque, Jacó e José. Preparem-se para uma aventura cheia de aprendizado e diversão. Capítulo 1. A Criação. No começo, Deus criou os céus e a terra. Tudo estava vazio e escuro. Então, Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Foi o primeiro dia. Capítulo 2. O Jardim do Éden. Deus criou o homem, Adão, e o colocou no Jardim do Éden, um lugar maravilhoso. Mas Adão estava sozinho, então Deus criou Eva para ser sua companheira. Eles viviam felizes no jardim, cuidando das plantas e dos animais. Capítulo 3. A tentação e a queda. Um dia, uma serpente astuta tentou Eva comer o fruto proibido. Eva comeu e deu também a Adão. Eles desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim. Mas Deus prometeu que um dia enviaria alguém para salvá-los. Capítulo 4. Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel era pastor. Um dia, Caim ficou com ciúmes de Abel e o matou. Deus puniu Caim, mas prometeu protegê-lo. Capítulo 5. Descendência de Adão. Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e netos. Eles viveram muitos anos e tiveram muitos descendentes. Um deles foi Noé, um homem justo que amava a Deus. Capítulo 6. A maldade do homem. Com o tempo, as pessoas se tornaram más e esqueceram de Deus. Deus decidiu enviar um grande dilúvio para limpar a terra, mas prometeu salvar Noé e sua família. Capítulo 7. Noé e a Arca. Deus disse a Noé para construir uma grande arca e colocar nela um casal de cada animal. Quando a arca estava pronta, começou a chover por 40 dias e 40 noites. Toda a terra foi coberta pela água. Capítulo 8. O fim do dilúvio. Depois de muitos dias, a água começou a baixar. Noé enviou um pombo que voltou com um ramo de oliveira. Finalmente, a arca pousou em uma montanha e todos saíram. Capítulo 9. A promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Noé e a todos os seres vivos. Nunca mais destruiria a terra com dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco-íris no céu. Capítulo 10. A descendência de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram muitos descendentes que se espalharam por toda a terra. Capítulo 11. A Torre de Babel. As pessoas decidiram construir uma grande torre para chegar ao céu. Deus não gostou disso e confundiu suas línguas, fazendo com que falassem idiomas diferentes. Assim, elas se espalharam por toda a terra. Capítulo 12. A chamada de Abrão. Deus chamou Abrão, que mais tarde seria chamado de Abraão, e prometeu fazer dele uma grande nação. Abrão obedeceu e partiu para uma terra desconhecida. Capítulo 13. Abrão e Ló. Abrão e seu sobrinho Ló tinham muitos rebanhos e decidiram se separar. Ló escolheu a terra fértil perto do rio Jordão, e Abrão ficou com a terra de Canaã. Capítulo 14. A Guerra dos Reis. 4 reis atacaram 5 reis, e Ló foi capturado. Abrão reuniu seus homens e resgatou Ló, mostrando sua coragem e fé. Capítulo 15. A promessa de Deus a Abrão. Deus prometeu a Abrão que ele teria muitos descendentes, como as estrelas do céu. Abrão acreditou em Deus, e isso foi considerado justiça. Capítulo 16. Agar e Ismael. Sara, a esposa de Abrão, não conseguia ter filhos, então deu sua serva Agar a Abrão. Agar teve um filho chamado Ismael. Capítulo 17. A aliança de Deus com Abrão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e prometeu que ele seria o pai de muitas nações. Deus também mudou o nome de Sara e prometeu que ela teria um filho. Capítulo 18. A visita dos anjos. 3 anjos visitaram Abraão e Sara e anunciaram que Sara teria um filho.
Sara riu, mas Deus disse que nada era impossível para ele. Capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os anjos foram a Sodoma e Gomorra, cidades cheias de pecado. Deus destruiu as cidades, mas salvou Ló e sua família. Capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Abraão se mudou para a terra de Gerar e disse que Sara era sua irmã. O rei Abimeleque quis se casar com Sara, mas Deus o avisou em um sonho. Capítulo 21. O nascimento de Isaque. Sara finalmente teve um filho, Isaque. Abraão fez uma grande festa para celebrar o nascimento de seu filho. Capítulo 22. O sacrifício de Isaque. Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque. Abraão obedeceu, mas no último momento, Deus enviou um anjo para impedi-lo e providenciou um carneiro para o sacrifício. Capítulo 23. A morte de Sara. Sara morreu aos 127 anos. Abraão comprou um campo para enterrá-la, e esse campo se tornou um lugar sagrado. Capítulo 24. Um casamento para Isaque. Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para Isaque. O servo encontrou Rebeca, que se tornou a esposa de Isaque. Capítulo 25. A morte de Abraão. Abraão morreu aos 175 anos. Ele foi enterrado ao lado de Sara. Isaque e Ismael enterraram seu pai. Capítulo 26. Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era caçador, e Jacó era pastor. Capítulo 27. Jacó engana Isaque. Jacó enganou seu pai Isaque para receber a bênção que era destinada a Esaú. Esaú ficou muito bravo e quis matar Jacó. Capítulo 28. Jacó foge para Harã. Jacó fugiu para a casa de seu tio Labão em Harã. No caminho, ele teve um sonho com uma escada que ia do céu à terra, e Deus prometeu estar com ele. Capítulo 29. Jacó e Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel, a filha de Labão. Ele trabalhou 7 anos para se casar com ela, mas Labão o enganou e deu-lhe Leia, a irmã de Raquel. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Capítulo 30. Os filhos de Jacó. Jacó teve muitos filhos com Leia, Raquel e suas servas. Eles se tornaram as 12 tribos de Israel. Capítulo 31. Jacó volta para Canaã. Jacó decidiu voltar para Canaã. Ele fez um acordo com Labão e partiu com sua família e rebanhos. Capítulo 32. Jacó luta com Deus. Jacó lutou com um anjo a noite toda. O anjo mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Capítulo 33. Jacó e Esaú se reconciliam. Jacó encontrou Esaú e pediu perdão. Esaú o perdoou, e eles se abraçaram. Capítulo 34. Diná e Siquém. Diná, a filha de Jacó, foi levada por Siquém, o filho de Amor. Os irmãos de Diná vingaram sua honra. Capítulo 35. A morte de Raquel. Raquel morreu ao dar à luz Benjamim. Jacó enterrou Raquel e continuou sua jornada. Capítulo 36. A descendência de Esaú. Esaú, também conhecido como Edom, teve muitos descendentes que se tornaram os Edomitas. Capítulo 37. José e seus irmãos. Jacó amava José mais do que seus outros filhos e lhe deu uma túnica especial. Os irmãos de José ficaram com ciúmes e o venderam como escravo. Capítulo 38. Judá e Tamar. Judá teve 3 filhos. Tamar, a nora de Judá, enganou Judá para ter filhos, pois ele não cumpriu sua promessa. Capítulo 39. José no Egito. José foi vendido como escravo no Egito e trabalhou na casa de Potifar. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele resistiu. Ela o acusou falsamente, e José foi preso. Capítulo 40. José interpreta sonhos. Na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. O copeiro foi libertado e o padeiro foi enforcado. Capítulo 41. José e o faraó. O faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro lembrou de José, que interpretou os sonhos.
Haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. O faraó colocou José no comando do Egito. Capítulo 42. Os irmãos de José no Egito. Os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. José os testou para ver se haviam mudado. Capítulo 43. José continua testando seus irmãos. José continuou testando seus irmãos. Ele os convidou para um banquete e colocou uma taça de prata na sacola de Benjamim. Capítulo 44. A taça de prata. Os irmãos de José foram acusados de roubar a taça de prata. Eles voltaram ao Egito e se ofereceram como escravos, mas José revelou sua identidade. Capítulo 45. José revela sua identidade. José disse a seus irmãos: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não fiquem tristes, porque Deus usou isso para o bem. Capítulo 46. Jacó vai para o Egito. Jacó e sua família foram para o Egito e se reuniram com José. Eles viveram felizes no Egito. Capítulo 47. Jacó no Egito. Jacó viveu no Egito por muitos anos. Ele abençoou José e seus filhos, Efraim e Manassés. Capítulo 48. Jacó abençoa Efraim e Manassés. Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, e os adotou como seus próprios filhos. Capítulo 49. Jacó abençoa seus filhos. Jacó chamou seus filhos e os abençoou. Ele profetizou sobre o futuro de cada um deles. Capítulo 50. A morte de Jacó e José. Jacó morreu no Egito e foi enterrado em Canaã. José também morreu no Egito, mas pediu que seus ossos fossem levados para Canaã quando os israelitas saíssem do Egito. Assim termina a história de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Deus criou o mundo e escolheu um povo especial para ser seu. Através de todas as dificuldades e alegrias, Deus estava sempre com eles, guiando-os e protegendo-os. E Ele continua fazendo isso conosco hoje. Obrigado por assistir. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada pelo livro de Gênesis. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.